tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um encontro da disciplina Prática de Ensino de Língua e Literatura 2, Práticas de Leitura e Produção de Texto. Hoje nós vamos trabalhar o módulo 1, Práticas Pedagógicas, Leitura e Produção Textual, a unidade 2, Produção Textual e Construção de Sentidos. O que implica dizer produção textual e construção de sentidos? Que a gente vai olhar para os gêneros discursivos ou gêneros textuais, né? O que são os gêneros discursivos, os gêneros textuais? São os textos que circulam no nosso dia a dia. Por exemplo, agora, para falar com você, eu estou usando um texto. Qual é o nome desse texto? Aula. Aula é um texto oral, né? Mas nessa aula eu também recorro em alguns momentos algo escrito, por exemplo. Você está visualizando um slide, né? Então, esse gênero, apesar dele ser predominantemente oral, né? Também tem uma característica de, às vezes, utilizar um texto escrito como exemplificação, como orientação, como a gente faz com os slides, né? O que são, de fato, os gêneros textuais ou os gêneros discursivos, né? São os textos que circulam na nossa vida diariamente. Então, por exemplo, quando eu falo um poema, é um texto, é um gênero discursivo ou um gênero textual. Uma carta é um gênero textual, um gênero discursivo. Que mais? Tem vários exemplos. Então, eu tenho receita, pode ser a receita médica, pode ser a receita culinária. Eu tenho uma manchete de jornal, eu tenho uma notícia de jornal, um artigo científico, uma resenha, uma tese, uma dissertação de mestrado. Não estou falando da dissertação que a professora lá no ensino fundamental pedia para a gente fazer, né? Aí são dissertações diferentes. E aí a gente tem também, por exemplo, os gêneros orais. Como, por exemplo, eu já dei um exemplo agora, que foi a aula. Eu posso pensar numa notícia de jornal televisionado, então esse gênero é oral. Um diálogo é um gênero oral, né? Uma música é um gênero oral. Então, tudo que circula na nossa vida, para a gente interagir, veja só que eu estou usando a palavra interagir e não se comunicar, né? Para a gente se comunicar também, né? Mas para a gente agir sobre o outro, para fazer um gancho com a nossa aula anterior, com o nosso encontro anterior, toda vez que a gente tenta interagir, que a gente tenta se comunicar com alguém, a gente só consegue fazer isso por meio de um gênero. A gente escolhe, né? Mesmo que intuitivamente, um gênero para se comunicar com alguém, tá certo? Os gêneros, eles possuem uma forma padrão que a gente chama de forma relativamente estável. Por exemplo, se eu pego o gênero capa de livro, né? Ela tem algumas características que a gente reconhece. As capas de livros, elas não são iguais. Por exemplo, tem um outro livro aqui. Ó, tem essa, vou afastar um pouquinho, e tem essa. Veja só, elas são diferentes. Elas têm o que eu tenho aqui? Eu tenho o título do livro, eu tenho o nome das autoras, eu tenho, aqui embaixo, eu tenho a editora. Quando eu troco de capa, eu tenho essa daqui, por exemplo, eu tenho a editora aqui embaixo, não está no mesmo lugarzinho da outra, mas ela está num lugar parecido. Eu tenho o título, eu tenho o nome dos autores, então veja só. Mas cada uma tem a questão gráfica, né? Dos elementos gráficos, das cores. Veja só, se eu comparar o título dos dois livros, né? Eu vou ver que eles estão, de alguma forma, em destaque. Mas eles não estão escritos com o mesmo tipo de letra, não são da mesma cor, mas nos dois casos, o título está em destaque. Então, quando a gente fala de formas relativamente estáveis, né, nós estamos falando obedece a alguns padrões, por exemplo, na capa do livro, de ter um título chamativo, mas que não precisa ser igualzinho. Tanto é que a gente não vê uma capa de livro igual a outra. Sempre tem uma diferença na cor, no padrão das letras, no desenho, no local, né? Aqui eu tenho um outro livro, por exemplo, por acaso eu vi agora, ó. A editora está desse lado, aqui.
Quando eu pego este, a editora está deste lado aqui, né? Então, veja só, a editora está, em todos os casos, a editora está aí, mas em lugares diferentes. Por isso que é uma forma relativamente. Quando a gente estável, né? Quando a gente pensa num texto, por exemplo, um diálogo, que é um texto oral, todos os diálogos são iguais? Não, mas a gente acaba obedecendo algumas regras, vamos dizer assim, que o próprio gênero impõe para que a gente reconheça esse gênero como um diálogo, né? Por exemplo, é uma conversa mais informal. Se a gente comparar, né, um diálogo com uma petição, por exemplo, inicial, que é uma peça processual utilizada quando o advogado entra na justiça para defender alguém, ele inicia o processo lá com uma petição inicial. E ele se direciona essa petição inicial ao juiz. Como é que essa linguagem? É uma linguagem mais formal, totalmente diferente de um diálogo que eu vou falar com meu amigo ali na rua. Então, veja só, o lugar onde o texto circula, tudo isso vai interferir, tá certo? A gente vai ver daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre isso. E a competência metagenérica também, né? Essa competência metagenérica é exatamente isso que eu acabei de dizer, que faz com que as características, que faz com que nós reconhecemos o que é um gênero textual. Por que eu sei que tal gênero é um diálogo, tal gênero é uma petição inicial, tal gênero é uma receita de bolo, né? Porque a forma como esse texto nos apresenta vai dizer qual texto ele é. Bom, para exemplificar um pouquinho mais, veja só, aqui a gente tem uma receita, né? Mas se eu falasse assim, ó, olhe, não leia, olhe só de longe, assim, ó. Não precisa ler essa receita ainda, né, detalhadamente. Mas quando você bate o olho nesse texto, quando você visualiza ali, ó, você já vê assim, ó, mousse de limão, ingredientes em destaque, logo abaixo um pouco modo de fazer, depois dica. Veja só, eu não li tudo, mas só de eu bater o olho, eu já reconheço esse formato. Então, eu já imagino, isso aqui é uma receita, né? Às vezes, é um gênero que circula tanto na nossa vida cotidiana, né? Que a gente reconhece, assim, a gente sabe qual gênero é de maneira muito fácil e automática, quase, né? Agora, o que é difícil da gente reconhecer? Gêneros que a gente não tem tanto contato. Por exemplo, quando eu falei da petição inicial agora há pouco, se você não tem contato com advogados, se você não fez direito, se você nunca precisou entrar na justiça, acionar a justiça de alguma maneira, talvez você não saiba o que seria uma petição inicial. Por quê? Porque é um gênero muito específico de uma determinada área. Então, eu preciso de um conhecimento específico para saber mais sobre aquele gênero. E todas as áreas de atuação da sociedade, o que seriam as áreas de atuação da sociedade? Por exemplo, todas as profissões, e não só profissões, mas assim, todos os campos, como diz o professor, o Bakhtin, que é o grande teórico do gênero, né, dos discursos, ele foi o primeiro teórico a trabalhar com isso. Então, o Bakhtin diz que todos os campos da sociedade possuem gêneros relativamente estáveis próprios daquele lugar. Aqui, então, a gente está visualizando uma receita. Daqui a pouquinho a gente vai retomar esse gênero, tá? E esse aqui, olha só. É um gênero bem, assim, usual, né? Antigamente as pessoas deixavam, por exemplo, na geladeira, né? Com imã na geladeira de casa, algum recadinho, algum bilhete, né? Hoje, com o WhatsApp, as pessoas costumam deixar o bilhete no WhatsApp, né? Mas veja só, às vezes a gente encontra um recadinho, né? Por exemplo, olha esse aqui. Gi, precisei ir ao mercado. Logo estarei de volta. Por favor, espere-me. Beijos, Ju. Esse é um outro gênero, é um bilhete que circula no nosso dia a dia. Os gêneros textuais, os gêneros discursivos, eles possuem 3 características que o constituem. De certa forma, o que eu já vinha dizendo anteriormente, eu já apontei algumas dessas características, mas a gente vai detalhá-las agora. A primeira delas é a estrutura composicional. De que trata a estrutura composicional?
ela trata de como está a organização, a distribuição das informações, bem como os elementos não verbais, como cor, diagramação, né? Veja só, aqui, retomando o bilhete, ó, aqui, como que a gente, se a gente olhar como é que esse texto está disposto, né? A gente vê primeiro, ó, G, um vocativo, né? Aí vem a informação, que é uma linha rápida, porque o bilhete a gente é só uma informação. Aí tem um cumprimento, beijos e lá embaixo o Ju. Quando a gente escreve um bilhete, você já escreveu um bilhete para alguém? Normalmente a gente segue esse padrão. Coloca para quem que é o bilhete, rapidamente escreve do que se trata, né? Qual que é o recado que você quer passar, e depois a pessoa normalmente assina, às vezes deixa um recadinho com um coraçãozinho, né? Faltou pôr um coraçãozinho aí, né? Normalmente o pessoal põe. Então, a forma como a gente distribui essas palavras no texto, por exemplo, isso trata da estrutura composicional. Quando a gente vai para a receita, lembra que eu falei que a gente ia retomar a receita? Olha aqui. A receita de mousse de limão, veja só, mousse de limão, ingredientes: meio envelope de gelatina sem sabor, 3 claras, 2 colheres de sopa de açúcar, uma lata de leite condensado, uma medida, né, a lata de suco de limão concentrado. Depois vem o modo de fazer. Dissolva a gelatina em meia xícara de chá de água fria, aqueça em banho-maria até derreter e ferver. Em uma panela, coloque as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar por cerca de 3 minutos, sem deixar de cozinhar. Transfira para uma batedeira e bata por 5 minutos, ou até dobrar de volume. Em um liquidificador, bata o leite condensado com suco de limão, meia medida da lata, né, de água filtrada e a gelatina. Junte as claras e misture delicadamente. Coloque em taças individuais. Leve à geladeira por cerca de 3 horas ou até que fique firme e depois sirva. Dica: decore com raspas de limão. Além de embelezar, tem um perfume incrível. Então, veja só. Aqui, quando a gente fala da estrutura composicional desse gênero, a gente vai olhar, se a gente pensar em todas as receitas culinárias, a grande maioria delas, principalmente essas que vêm atrás de embalagem, né? Elas vão seguir esse padrão de que começa sempre o nome da receita, por exemplo, mousse de limão, bolo de cenoura, torta de avelã, né? Depois eu coloco, tem o nome, daí vem ingredientes. Veja que quando eu falo ingredientes, veja que ingredientes, um item é posto abaixo do outro. Então, tem lá meio envelope de gelatina, depois na outra linha 3 claras, depois 2 colheres, um abaixo do outro. Se a gente verificar nas embalagens de produtos que a gente compra, é comum aparecer receita, por exemplo, eu compro um chocolate em pó. Normalmente, atrás desse chocolate em pó vai ter uma receita, né? E como é que isso vai aparecer? Vai aparecer mais ou menos nesse formato que eu estou mostrando para vocês. Então, assim, vai ter os ingredientes e um item após o outro. E depois, logo abaixo, modo de fazer. Quando a gente chega no modo de fazer, a gente não vai ter mais essa descrição de ingredientes, um em cada linha. A gente já tem uma narrativa descritiva, né? Narrativa porque está contando o que você deve fazer e como fazer, né? O passo a passo, descrevendo, né? O passo a passo. Mas veja que aí a gente já tem... não tem cada item, por exemplo, dissolva a gelatina em meia xícara de água fria. Eu não vou para outra linha, eu continuo na mesma linha, né? Essa é a estrutura do modo de fazer. E algumas receitas, nem todas, vai aparecer dica, ou experimente com tal coisa, faça tal isso, coloque canela, né? Sirva gelado, né? Normalmente, a gente vai seguir esse padrão. Quando a gente está olhando para como isso está disposto no papel, quando é uma forma relativamente estável, porque assim, se a gente pegar essas embalagens que eu falei de produtos que a gente compra no mercado, que tem receita atrás, a maioria, grande maioria, vai aparecer mais ou menos nesse formato. Mas quando a gente pega, por exemplo, uma receita
na casa da minha avó, né? E lá na casa da minha avó tem um caderninho lá com várias receitas, porque antigamente a gente não tinha internet com tantas receitas e tudo mais. Algumas receitas, ela é escrita no caderninho dessa maneira. Mas tem muitas receitas, principalmente aquela uma, sabe, que é o bolo da minha avó, que ela faz sem olhar em receita nenhuma, que ela sabe de cabeça. Aí você vai lá e põe, nem sempre ela tá nesse formatinho. Mas qualquer dona de casa, mesmo aquelas com pouco estudo, se você pedir para ela escrever a receita que ela mais faz, provavelmente ela vai seguir esse formato. Por quê? Porque esse formato trata da estrutura composicional do gênero. Então, a estrutura composicional vai olhar para o texto, como é que ele está disposto, né? Se é um texto escrito, né? Como é que ele se apresenta para a gente, tá certo? Agora, um outro exemplo que a gente tem, né? É o conteúdo temático, né? Então, assim, o que é o conteúdo temático? É um conjunto de temáticas elas que podem ser abordados em determinados gêneros. Por exemplo, né? Se eu penso numa carta de amor, é um gênero. E aí, o que todas as cartas de amor têm, né? Elas estão falando de amores, não é? Essa é o que todas as receitas de bolo têm em comum, o ensinar a fazer um bolo. Então, quando a gente fala de conteúdo temático, a gente está trabalhando com essa questão. Veja, o conteúdo temático ele não vai ser confundido com o tema a ser tratado, mas o que todos os textos, né, que envolvem aquele gênero têm em comum, né? O que todas as receitas médicas têm em comum é indicar um remédio para se comprar, não é? Veja só, quando a gente pensa aqui, voltando ao nosso bilhete, né? O que todos os bilhetes têm em comum? Eles vão passar algum recado, algum recadinho de forma bem breve para alguém. Isso é o que todos os bilhetes faz, né? A gente fala que o conteúdo temático ele está muito atrelado à função social do gênero, né? O que é a função social do gênero? Por que determinado gênero foi criado? Todo gênero, sem exceção, ele foi criado para suprir uma necessidade da sociedade. Por exemplo, vamos pegar aqui como um exemplo o bilhete, né? Por que criaram-se Por que o bilhete foi criado? Porque em algum momento a sociedade precisou inventar um texto que fizesse essa função de deixar um recadinho para alguém. O bilhete, em função, né, do WhatsApp, por exemplo, antes a gente ia nas casas, todo mundo tinha uma caneta, uma lapiseira, né, meio que por perto, em cima, assim, na mesa, né? Por exemplo, eu sou professora, às vezes eu não acho uma caneta em casa, né? Por quê? Porque a gente utiliza muito hoje em dia dos aplicativos que a gente tem disponível no celular, por exemplo, o WhatsApp. Então, de certa forma, o bilhete ele vem sendo substituído pelo WhatsApp. Um outro exemplo, a carta. Era muito comum antigamente, eu lembro quando eu era jovem, tinha uma tia da minha mãe que ela não sabia ler nem escrever e ela pedia para alguém sentar junto com ela ali, ela ia ditando uma carta. É engraçado que eu não lembro, eu era bem pequena, mas eu lembro que ela, embora fosse analfabeta, ela seguia o gênero carta. Por quê? Porque quando chegava uma carta para ela, alguém lia para ela. Então, ela via assim, a carta normalmente começa com uma data, depois tem o fulano de tal, depois tem o cumprimento, né? Então, ela, mesmo sendo analfabeta, mas de ver as pessoas, de ouvir, ou então as pessoas lerem as cartas para ela, né? Ela tinha noção de como é que se faria uma carta. Então, ela tinha a estrutura, mesmo sendo analfabeta, temática, a estrutura composicional internalizada. E ela entendia que a carta tinha a função social de passar uma mensagem
para o outro, né? De dizer como é que... Porque antigamente não tinha essa coisa de internet, telefone, imagina, eu morava na zona rural, né? Era mais difícil. E quando a gente fala de carta, quando a gente fala de conteúdo temático, né? O que todas as cartas têm em comum é de trocar uma mensagem, né? De levar uma mensagem para alguém. E aí, quando a gente pensa, que eu estava falando do WhatsApp, né? A carta é um gênero que a gente... Quantas pessoas hoje em dia escrevem cartas para um parente, para um amigo? Raramente. Eu acho que a última carta que eu recebi, eu estava na graduação, meu Deus, deve fazer uns 20 anos, foi do meu amigo Roberto, mais de 20 anos. Então, hoje está em desuso. A carta, ela foi substituída pelo e-mail, e hoje quase a gente não usa mais o e-mail para mandar carta. Hoje gira tudo em torno de uma chamada de vídeo no WhatsApp, né? Ou de uma mensagem por aplicativo, né? A gente não vê quase mais. Então, isso, por que eu estou dando essa informação? Porque os gêneros, eu acabei de dizer que todos eles surgiram para atender a uma necessidade da sociedade. A carta, há um tempo atrás, ela era fundamental para atender uma necessidade da sociedade. Com o avanço da tecnologia, ela foi perdendo... Não é que as pessoas... Veja só, qual que era a função social da carta? A função social da carta era que as pessoas se comunicassem, né? Mandassem uma mensagem, falavam como que elas estavam para um parente, para um amigo. Essa função da gente dizer como que a gente está, por exemplo, minha família mora longe de mim, então eu preciso me comunicar com minha mãe, por exemplo, né? Essa função de comunicação, ela se perdeu? Não, eu continuo, né? Precisando me comunicar com a minha mãe, mas eu não utilizo mais a carta. O que eu utilizo hoje? Eu tenho o WhatsApp, eu tenho telefone, eu tenho chamada de vídeo. Então, veja só, a carta, com o avanço da tecnologia, ela foi perdendo espaço para outros gêneros que foram surgindo. Então, se os gêneros surgem com a necessidade da sociedade, a necessidade de se comunicar com as pessoas, ela continua existindo. Mas a forma de eu me comunicar vai mudando. Com o avanço da tecnologia, a gente tem muitos gêneros que, se a gente pensar, não há muito tempo, há 10 anos, por exemplo, não existiam. Se a gente pensar no próprio aplicativo de WhatsApp, há quanto tempo a gente utiliza? Faz mais de 20 anos? Não, né? Então, assim, ele é um gênero novo. Os gêneros atuais, que são mais jovens, vamos dizer assim, né, que apareceram há menos tempo, né, há pouco tempo na sociedade, normalmente são os gêneros ligados a alguma ferramenta tecnológica, porque a tecnologia evolui bastante e, com isso, os gêneros vão mudando. Os gêneros, ao longo do tempo, então, assim, eles são criados por uma necessidade, mas não quer dizer que eles sempre permanecerão. Talvez com a evolução da sociedade, com o avanço das tecnologias, com uma nova descoberta, eles podem ficar em desuso. Um exemplo disso a gente tinha, não sei se vocês, que são mais jovens, né, que é professor, a gente tinha o Orkut. O Orkut era um gênero que todo mundo no Brasil tinha o maior sucesso, né? E todo mundo, em 2015, 2010, 2012, todo mundo sabia o que era Orkut. De repente, o Orkut se perdeu. Chegou o Facebook, as pessoas aderiram ao Facebook. Hoje, acho que estão aderindo ao Instagram, que já não está mais, né? Então, assim, aqueles textos que eram típicos do Orkut, que estava lá naquela comunidade, foi-se embora. Então, assim, ali é bem um exemplo de gêneros, né, que podem ter surgido naquela situação, de um gênero, o Orkut, se eu entender o Orkut como um gênero textual, que ele pode ser um suporte de gêneros, que a gente vai falar daqui a pouco que é suporte, mas se eu entender o Orkut como um gênero textual, ele é um gênero que surgiu e logo acabou, né? O WhatsApp, os textos de WhatsApp, né? Quando a gente está falando aqui de conteúdo temático, agora voltando aqui ao conteúdo temático, né? Então, o que todos os bilhetes têm em comum?
essa coisa de passar uma mensagem rápida para alguém, de deixar um recadinho para alguém. Na receita, o que o conteúdo temático tem em comum? Todos, né? Todas as receitas de mousse de limão vão ensinar a como fazer o mousse de limão, tá certo? E nós temos também, então, eu disse que são 3 características do gênero: conteúdo temático, estrutura composicional e a terceira, o estilo. O que é o estilo? O estilo, ele está relacionado aos recursos lexicais. O que são recursos lexicais? São as palavras, por exemplo, né, que estão no dicionário. Então, assim, o estilo, ele trata das palavras, das frases, da gramática que aparece no texto quando a gente fala, né? E assim, além disso, para o estilo, cada gênero tem um estilo próprio. Então, a gente tem estilo que obrigatoriamente é mais formal, tem estilo que obrigatoriamente é menos formal. Por exemplo, uma narração de futebol. É formal ou informal? Né? Qual é o público? Né? Então, assim, como é que eu vou fazer? Por exemplo, se eu sou, vamos pensar, se eu comentarista lá, o narrador da Rede Globo, vamos pensar o Galvão Bueno, né? Qual é o estilo? É um estilo formal? Como ele está ali em cadeia nacional, para o Brasil todo, às vezes acho que transmite fora do Brasil também, né? Então, ele vai se preocupar com uma linguagem formal, mas uma linguagem acessível a toda a população, tanto para aquela que não foi à escola, né, que sabe muito pouco da língua portuguesa, na sua estrutura, vamos dizer assim, quanto para aquela que tem um pós-doutorado, por exemplo, porque essa pessoa também pode gostar de um futebol, né? Então, assim, esse gênero narração de futebol, né? Olha como ele é complexo. Se eu tenho, por exemplo, aqui voltando para os nossos exemplos, né? Analisar o estilo de um bilhete. O estilo de um bilhete, ele é mais informal. Veja que nesse aqui, olha só, nesse bilhetinho que eu selecionei, tem uma coisa que é diferente, que a gente não é comum visualizar no bilhete, que é o espera-me. Normalmente estaria assim, ó, precisei ir ao mercado, logo estarei de volta. Por favor, me espere. Ou me espera até, né? Isso é mais comum ver no bilhete do que esse espera-me. Isso aqui é raro. Deve ser uma pessoa muito culta para colocar espera-me, né? Porque o bilhete é uma coisa mais descontraída. Eu vou deixar um bilhete para qualquer pessoa, uma pessoa que eu não conheço. Não, eu vou deixar um bilhete para uma pessoa que é próxima a mim. Então, se ela é próxima a mim, a gente tem mais afinidade. Eu posso escrever de uma maneira mais informal, né? Agora, veja só. Se a gente pensar no estilo da receita, a receita, pensem comigo, normalmente essa aqui não estava atrás de um rótulo de uma embalagem que é vendida no supermercado, mas vamos pensar que se ela estivesse, né? Se ela estivesse no rótulo de uma embalagem de supermercado, com certeza, porque o empresário que é dono da marca, ele não vai querer que no rótulo da embalagem dele tenha um texto com deslizes gramaticais ali, né? Então, ele vai tomar um certo cuidado de passar por uma revisão, né? Alguém de letras corrigir. Então, provavelmente, essa receita ali, né, no rótulo da embalagem, ela seguirá a um determinado padrão mais formal da língua, né? Agora, se a gente tivesse pensando num gênero oral, por exemplo, o diálogo, você está almoçando na sua casa, com a sua família ali, no almoço de domingo, todo mundo falando ao mesmo tempo, né? E aí você vai falar assim, você está com a saladinha ali, aí você fala assim, como é que você precisa do sal para temperar a sua salada? Como é que você vai falar? Então, você está num gênero ali, ó, diálogo, pode ser, né? Em família ali. Passe-me, ou melhor, por obséquio, passe-me o sal. Você vai falar assim? Não, né? Vai falar, dá aí o sal, passa aqui o sal. Por quê? Né? Nesse contexto aí com a sua família, ali todo mundo falando ao mesmo tempo, você pode falar, dá aí o sal, passa o sal. Nem que seja cometendo alguns deslizes, né? Agora,
Se você estiver jantando, por exemplo, o presidente da República, numa situação formal, você vai falar, daí o sal? Não, aí, por favor, passe-me o sal, né? Então, assim, a situação vai determinar como é que a gente vai dizer. E o gênero, porque veja só, ali é o almoço de família, né? Quando você sai dali e vai para um jantar com o presidente, é totalmente diferente. Você está num diálogo, mas num diálogo que numa uma situação totalmente diferente, tá certo? Então, veja só, o estilo, a gente trata, então, por exemplo, de analisar, de olhar para as palavras, quais palavras eu escolho para me comunicar com o outro por meio de determinado gênero, né? Eu lembro que eu dei o exemplo no início da petição inicial, que é o texto que o advogado utiliza para se chegar ao juiz, né? O primeiro texto, quando ele entra com uma ação na justiça, ele só faz isso por meio da petição inicial, né? Então, veja só, nesse caso, quais palavras o advogado vai escolher para comunicar ao juiz, né, à justiça, de um determinado conflito, né? Nesse caso, são palavras que pertencem ele vai construir um texto utilizando palavras que fazem com que o sentido seja totalmente formal, porque a situação obriga que isso seja formal, né? Quando a gente fala, então, de gêneros textuais, a gente está falando dos textos que circulam na nossa vida. E todos os textos que circulam na nossa vida, ele tem um nome, né? A gente vai falar assim, ó, escreva uma carta, mande um recado, o recado é o gênero, né? Escreva uma tese, faça uma resenha, faça um resumo. Então, todos os gêneros textuais, eles têm um nome. E é muito comum as pessoas confundirem gêneros textuais com tipologias textuais, né? Os gêneros, eles são formados por sequências tipológicas. Eu não dei um exemplo agora há pouco, que eu falei da narração de futebol, né? A narração de futebol, ela tem momentos que ela utiliza, por exemplo, de narração, de descrição, né? De argumentação. Por exemplo, vamos supor que tem um narrador falando de um determinado jogador, né? Aí esse jogador faz uma jogada lá, está na boca do gol e ele erra o gol. E aí ele põe a mão na perna, assim, como se tivesse com a perna machucada. Então, assim, aí o narrador fala assim, fulano de tal chutou a bola no gol, mas olha, ele errou o gol, mas ele tá com a perna machucada, porque veja só, ele tá segurando, tá pedindo ao médico, ele já não tá bem, porque no jogo anterior ele se apresentou assim, durante a semana, ele fez uns exercícios, pôs a perna no gelo, né? Então, assim, o narrador vai justificando, explicando um monte de coisa que aconteceu, tentando justificar o fato de que ele errou o gol, né? De que a bola não entrou dentro do gol. Veja só, quando ele está fazendo isso, você perceba que ele está argumentando, né? É uma sequência de argumentação, ó, ele já não estava, ele já não veio para o jogo com a perna tão boa, né? Ele já sentia dores. Nós mostramos durante a semana que ele estava fazendo exercício, tarará. Tudo isso é um argumento para justificar. No mesmo jogo, né? Daqui um pouco ele vai lá e fala assim, fulano de tal passou a bola para fulano, que passou a bola para fulano, passou. Ele está narrando, tanto é que a gente chama, veja só, a narração de Galvão de Bueno, por exemplo. Veja que a gente dá um nome para aquele momento lá do futebol e para quem? Narração, né? Mas será que o Galvão Bueno está fazendo narração o tempo todo? Eu acabei de mostrar que pode ser que não. Pode ser que em algum momento ele vai argumentar sobre o porquê que o jogador errou o gol, porque está com problema no joelho, na perna. É claro que quando a gente fala narração de futebol, a narrativa, ela vai se contar uma história, está contando a história do jogo, né? Está narrando como que aquele jogo está acontecendo. A narrativa é uma tipologia que ela vai sobressair naquele momento de narração de jogo. Mas a argumentação dentro dessa narrativa, por exemplo, quando ele vai argumentar porque o
o jogador errou o gol, ou ele vai argumentar qualquer outra situação, ele vai fazer isso dentro da própria narração de futebol, né? Ao mesmo tempo que ele vai descrever, por exemplo, fulano de tal tá assim, assim, ou o gramado, por exemplo. O campo hoje não está bom, ele está apresentando alguns buracos, ou tá molhado por conta da chuva. Então, assim, veja que na mesma narração, no gênero narração de futebol, eu tenho momentos que eu argumento, a grande maior parte eu vou narrar, mas eu tenho momentos também que eu vou descrever alguma coisa, como, por exemplo, o campo de futebol, como é que está. Então, quando a gente fala de tipologias e gênero, então eu tenho algo maior, que é o gênero, narração de futebol, né? Embora eu esteja utilizando narração de futebol, o nome narrativo, mas esse narração de futebol, ele é constituído por elementos de argumentação sobre alguma coisa que acontece aí dentro dessa narração, por elementos de descrição e por outras tipologias, tá certo? As mais comuns, né? A tipologia narrativa, quando a gente narra algo, a tipologia descritiva, quando a gente descreve alguém, alguma coisa, e argumentativa, quando a gente argumenta. Aqui, você está vendo um e-mail. É um e-mail fictício que eu criei, mas eu queria que você olhasse, quando a gente olha, por exemplo, ó, a estrutura, vamos pegar as três características do gênero, né? A estrutura composicional, né? Então, no e-mail, a gente tem alguém que enviou, alguém que recebeu esse e-mail, tem um cumprimento, daí tem o assunto que trata, né? Aí, no final, tem um cumprimento novamente, e a despedida, vamos dizer assim, e aí a pessoa assina. Esse e-mail que vocês estão visualizando aqui, ele está... foi printado, né? Vamos dizer assim, é um print da própria página ali do computador ali, que a gente vê que é o e-mail do Gmail, né? A gente reconhece caixa de entrada, uma série de questões que, assim, não é estranho para a gente. Ele foi reescrito aqui, ó. Eu retextualizei para a gente poder entender o que está escrito. Mas veja só, quando a gente está olhando a estrutura do e-mail, como é que ele está... Porque, assim, eu não li, mas eu bati o olho, eu já sei que isso aqui é um e-mail. Quando eu bato o olho e eu reconheço que isso é um e-mail, eu entendo que são as características da estrutura composicional, né? Eu sei qual é a característica desse gênero, vamos pensar na estrutura composicional dele. Eu reconheço só de bater o olho nesse texto. E aí, quando eu olho, né, mais a fundo, que agora a mensagem que está lá está aqui, tá certo? Quando eu olho mais a fundo para essa mensagem, eu percebo que é um e-mail, né? Então, vamos lá. Oi, tudo bem? O seu argumento de que esse e-mail foi um e-mail que uma irmã mandou para outra, tá? Oi, tudo bem? O seu argumento de que carro novo não dá problema foi fundamental para que eu comprasse o carro zero. Ele é do jeito que eu queria, prata, automático, com câmera de ré, e super confortável e econômico. Ontem, já vai mudar de assunto, ó. Ontem, quando saí da concessionária, fui até a casa da mãe mostrar a belezinha. Ainda bem que ela aprovou. Muito obrigada pelo toque. Venha me visitar. Assim você aproveita para dar um rolê com ele. Beijos, Ju. O que então todos os e-mails têm em comum, né? A gente sabe que todos eles tratam de passar uma mensagem, né? Algo para alguém, é uma forma de contar algo, né? Às vezes tem uma função mais voltada para o pessoal, ou às vezes tem uma função mais do trabalho, né? Mas é sempre tentando trocar uma informação. E aí a gente está falando do conteúdo temático dele, né? E, por fim, a gente tem também o estilo, né? O estilo vai olhar a construção das palavras do texto, como que esse texto é feito, né? Tá certo? Além disso, a gente tem, não é muito comum, mas os gêneros híbridos, né? O que são gêneros híbridos? São gêneros que têm a característica de um texto, mas que exercem a função social de outro. Por exemplo, olha esse texto aqui. 6 meses de experiência.
jovem poliglota, de excelente reputação e prestígio, bem recebido no Brasil inteiro e em mais de 200 países, procura para relacionamento experimental de 6 meses e futuro compromisso, pessoas acima de 21 anos que adorem viver, gostem de viajar, ir a restaurantes, shoppings, teatros, supermercados, fazer compras e muitas outras coisas boas da vida. Fala, nossa, eu quero um homem desse, né? Aí vem lá, Rio de Janeiro, 0800 21 0080. Olha o próximo passo. Cartão Nacional Visa, 6 meses sem anuidade para você conhecer e aprovar. Entre em contato com a gente hoje mesmo e associe-se ao Nacional Visa. Você tem 6 meses para testar e aprovar todos os benefícios e serviços exclusivos. Veja só, aqui a gente pensa que é uma... Antigamente, né, quando as pessoas liam jornais impressos diariamente, a gente tinha os classificados, né, que é onde tinha as propostas de venda, né, vendo um carro, vendo isso e tal. Então, quando a gente vê esse anúncio, parece que ele foi posto num daqueles classificados de antigamente, né? Eu falo antigamente porque hoje o jornal impresso quase ninguém mais, né, utiliza. E aí, na verdade, quando você lê, né, do meio para o final, a última etapa dele, você está percebendo que não é um anúncio ali, alguém querendo encontrar uma jovem, um jovem querendo encontrar uma jovem, né? Trata-se, na verdade, de uma propaganda. De um cartão de crédito, né? E aí você entende. Quando a gente fala de gêneros textuais híbridos, né? A gente está falando desse tipo de gênero, que ele tem a função social de um, ou seja, ele está tentando vender algo, né? Fazer você comprar, que essa é a função, por exemplo, do anúncio, da propaganda, né? Mas com a característica, ou seja, a forma, a estrutura composicional de um outro, que seria, por exemplo, um anúncio. Então, há uma mistura desses dois. É claro que nos textos mais formais, vamos dizer assim, nas esferas, nos campos de trabalho mais formais, por exemplo, na área jurídica, raramente a gente vai ver um texto com uma cara de um e a função social de outro, porque muitas vezes lá a própria lei determina como tem que ser determinado texto. Então, você tem que seguir certos padrões, como, por exemplo, a petição inicial. O Código de Processo Civil, ele vai determinar como tem que ser a redação da petição inicial, né? Então, isso não dá muita liberdade para que o advogado crie em cima dali né, um texto muito diferente. A gente costuma ver esses textos híbridos, né, esses gêneros híbridos, principalmente em textos de entretenimento, e principalmente em textos ligados ao campo da comunicação, da publicidade, né? Que é uma forma de conquistar um cliente, né? Por exemplo, aqui está tentando se conquistar um cliente para o cartão de crédito Visa, né? Então, é nessa conjuntura. Então, e também em textos assim, de áreas que a gente possa ver criatividade. Por exemplo, a gente tem poemas concretos, que muitas vezes utiliza algum desenho no meio, alguma coisa. Então, assim, são textos que eu tenho mais a liberdade de criação, né? Quando são textos muito formais, eu não consigo fazer isso, tá certo? Bom, todo gênero, normalmente, ele aparece em um suporte. Como assim? Por exemplo, quando eu mostrei o e-mail para vocês, o e-mail, qual que é o suporte dele? A própria rede de internet, né? O texto do WhatsApp, ele também está ali na internet. Um anúncio de jornal, ele está no jornal. Nesse caso, eu vou olhar o jornal como um suporte, por exemplo, de uma propaganda que está ali dentro, da notícia, certo? O contexto de produção. Às vezes a gente escreve um texto hoje, né? Então, o nosso contexto de produção é hoje, é agora. Mas o contexto dele de recepção não vai ser hoje, vai ser daqui... O que é o contexto de recepção? É quando o texto, quando ele for lido, vamos dizer assim, está em um outro momento que às vezes não tem nem validade mais. Por exemplo,
Eu leio que a notícia de que fulano foi preso, essa notícia saiu, por exemplo, no dia 10 de setembro de 2024. Mas aí a pessoa entrou com um pedido de liberdade e aí no dia 11 ela está livre. E aí, então, a notícia é outra. No dia 11 essa pessoa está livre. Aí no dia 12 eu vou ler a notícia do dia 10, está dizendo que ela está presa, né? Isso não é verdade mais. Então, a gente tem o contexto de produção, quando a notícia ou quando o texto é produzido, e o contexto de recepção, que é quando essa notícia, né, esse texto, ele é lido pelas pessoas. E nem sempre coincide o tempo de produção com o tempo de recepção. E aí talvez o texto não tenha mais validade. Então a gente vai ter que se atentar para isso. Por exemplo, no caso de uma receita de bolo, o contexto de produção pode ser um e o contexto de produção pode ser outro, que ela sempre vai permanecer sendo uma receita de bolo. Agora, uma notícia de jornal, o que era, por exemplo, de alguém que foi preso, né, como eu exemplifiquei ontem, talvez hoje essa notícia não tenha validade porque essa pessoa está solta. Então, a gente tem que ver, sempre analisar para não, principalmente em textos que envolvem mídias, né, para a gente não cometer alguma bobeira na hora que a gente está lendo achando que aquilo é verdade e aquilo já nem existe mais, tá certo? Bom, chegamos ao fim de mais esse encontro. É um assunto bem complexo, bem instigante. Isso aqui é só uma pinceladinha do que são os gêneros textuais, né? Mas há muito que se estudar sobre isso. E esse é só um pontapé para você se aprofundar um pouquinho mais. E a gente utilizou principalmente a referência da Koch, embora em algum momento eu tenha citado, acho que o professor o Bakhtin, tá certo? Bons estudos!